Efésios 6. Vamos ler essa porção mais completa, do 10 ao 20. Assim que você achar, diga aleluia. 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 Glória a Deus. Quer fazer um pastor feliz? É só achar o texto bíblico rápido assim. Na vigília, Jussara, na vigília do dia 30, a gente pode fazer espada ao alto. Aleluia. Vamos ver quem são os mais ágeis em encontrar Abacuque. Em encontrar, alguns desses que estão na palavra de Deus, mas a gente às vezes, não dá muita atenção ao texto, Sofonias. Glória ao Senhor nosso Deus. Efésios 6, a partir do verso 10, diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Este é o nosso verso para o dia de hoje, verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar os dados e setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluias, até aqui, amém? Feche os olhos, vamos orar. Nós te louvamos, a Deus, e glorificamos ao Senhor pela verdade do Senhor que tem chegado até as nossas vidas. Somos absolutamente nada. Não podemos coisa alguma, se do alto o Senhor não nos abençoar. Não somos capazes, ó Deus, de coisa alguma. E verdadeiramente estávamos mortos dos nossos delitos e nossos pecados. Não fora o Senhor ter enviado o teu Filho como penhor da nossa salvação. Aleluia. Te louvamos, ó Deus, por mais um domingo. Podemos perceber a ação do teu Santo Espírito agindo no nosso meio, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem intencionalmente falado conosco e instruído, cuidado das nossas vidas, ó Pai. Senhor, a despeito de mim, das minhas faltas, das minhas incapacidades, em nome de Jesus, Senhor, que eu possa ser instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor fale conosco mais uma vez, ó Pai. Oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias sejam dadas ao Senhor nosso Deus. Amém? Esse texto de Efésios, a gente pode dividir ele em 3 grandes porções. Efésios de 1 a 3, Paulo faz esta apresentação daquilo que é essa doutrina a respeito da vida do crente, Alguns procedimentos, algumas normas e orientações de como eu e você devemos nos submetendo à palavra de Deus, então vivermos o nosso cotidiano, a nossa vida. Acho que eu já falei para vocês, a gente devia ter aqui o culto de doutrina, Não é? Instrução bíblica, orientação pela palavra de Deus. Quando eu falo de doutrina, não estou falando do tamanho do seu cabelo, do comprimento da sua saia. Isso é o Espírito Santo de Deus que vem falando conosco. Estou falando de andarmos no Espírito, de reconhecermos qual é a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas e nos submetemos a ela. Nos próximos
Eu olhei aqui tentando achar o Gabriel, mas acho que ele foi levar, né? Agosto, nós devemos retomar com a nossa escola bíblica dominical. Eu achei que você ia vibrar mais. Temos uma escola bíblica dominical, classes, para podermos aprendermos mais da palavra de Deus, dessa instrução bíblica para o nosso coração. Gabriel, que é o coordenador da nossa área de ensino na igreja, né? Está trabalhando, está buscando material para que nós tenhamos, antes do culto, ou do culto da manhã, ou do culto da noite, esse tempo de estudarmos juntos, a escola bíblica dominical, para aprendermos juntos da palavra do Senhor nosso Deus. E usarmos também esse tempo, né, para recebermos esta orientação do Senhor em nome de Jesus. Amém? A primeira parte do livro de Efésios, Paulo tem essa intenção. Os 3 primeiros capítulos ali, Paulo tem essa intenção de instruir a igreja em Éfeso. Uma igreja que estava crescendo, como nós estamos crescendo, numa cidade grande e importante, como é a nossa. E ele lá escreve para orientar esta igreja. Em seguida ele fala sobre a unidade dessa igreja. De como eu e você devemos buscar andar em paz uns com os outros. Para a paz do Senhor nosso Deus te salvou, meu irmão. Para andarmos em paz, em unidade. Ele gasta não, né? Ele investe, né? Capítulo 4 e capítulo 6, para dar estas orientações de como a igreja vive em unidade. E aí ele, já no final do capítulo 6, né, ele dá estas suas saudações finais, né? Aquele momento célebre, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, eu gosto de ser abençoado pelo Senhor, meu Deus. Eu gosto de perceber a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a minha e a sua vida, guardando e nos livrando de todo mal. Ou a gente é crente, meu irmão, de verdade, ou não precisa vir mais não. Perdoe a minha sinceridade até, né? Forte sinceridade. Não dá mais para brincar de ser crente não, meu irmão. Não dá nem para ser convencido do Evangelho. Não é para a gente achar que é legal a vida dos crentes, a vida da igreja, e a gente se convencer de que aquele ambiente é um ambiente saudável, um ambiente seguro, e vale a pena a gente estar lá no meio deles. Não. É para você experimentar o poder de Deus agindo na sua vida. É para que você veja a boa mão do Senhor agindo em teu favor, aplanando a terra diante dos teus pés, para que Ele, como lâmpada, ilumine o caminho por onde você vai andar, em todas as situações da vida, para a glória do Senhor nosso Deus. Não vivendo mais para nós mesmos, mas vivendo pelo poder de Deus e pela misericórdia do Senhor. Santo, santo Deus, glória ao teu santo nome. Assim, verso 14, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O mundo está muito chato. Realmente, está muito chato viver nesses dias. Tem uma canção que eu amo muito, que a autora ela diz: não tem nada aqui, Deus, nada mais que eu possa dizer que eu goste. Não tem nada aqui, Senhor, nada que chame a minha atenção. E no refrão ela diz: Maranata, vem, Senhor. Vem, Senhor, leva-nos para junto de Ti. Os últimos anos, esse mundo está vivendo um verdadeiro alvoroço. Eu vou tentar ser bastante sucinto. Hoje nós vivemos o que a sociologia, os pensadores dizem de a pós-verdade. Hoje nós estamos vivendo um tempo, uma era,
esses nossos dias contemporâneos, estão sendo entendidos a esta expressão. Não é mais para quem, como eu, né, na quinta série, sexta série, aprendeu sobre a modernidade, né, o modernismo, ou, logo em seguida, o pós-modernismo. Lembra desses movimentos sociais, sociológicos, esses movimentos culturais que atingem a nossa vida diretamente, atingem o comportamento das gerações, e agora nós estamos sendo influenciados por estes mesmos movimentos que ao longo da história da vida do ser humano vêm, cíclicos, se repetem, às vezes ganham nomes novos. Hoje, os sociólogos, essa turma toda que pensa a respeito disso, chama esse tempo de pós-verdade. Quantos já ouviram esse termo? Quase nenhum de nós. Mas ele está aí, está acontecendo. Está tentando abraçar cada vez mais dos mais jovens. Está tentando cada vez mais colocar todos eles dentro dessa compreensão daquilo que possa ser. Ainda não tem uma definição tão clara. Não teve ainda aquele que cravou e disse, isto é a pós-verdade. Mas todos concordam em uma coisa: não existe mais verdade. Todos eles que pensam a respeito da pós-verdade, eles vão dizer, a verdade hoje não existe. Não existem mais absolutos. Tudo é questionado. Tudo é posto à prova. Intencionalmente se questiona pilares, valores básicos, com uma única intenção: a minha felicidade. Uma compreensão mais efetiva daquilo que é esta pós-verdade, eu posso tentar resumir para você, né, com esta frase: se eu estou feliz, para mim é verdade. Se nos faz feliz, então é verdade. E questiona a experimentação empírica do viver, do estar vivo, daquilo que fora determinado pelo Senhor nosso Deus. E se questionam todas as leis, até Newton esses dias está sendo questionado. E ele só escreveu algumas poucas leis lá, né? Da física. Até ele está sendo questionado. Porque tamanha a afirmação de que eu tenho que ser condicionado a tal comportamento não me faz feliz. Não me dá prazer, não me dá alegria. E a maior ansiedade desta geração é por ter prazer, é por ter alegria. É por em si mesmo se sentir satisfeito com alguma coisa, seja ela o que for. Ainda que para isso eu tenha que romper com aquilo que é estabelecido por verdade. Eu crio a minha, então. Eu crio a minha. E cada vez mais nós temos essa disseminação daquilo que possa ser uma verdade. Cada um tem a sua, cada grupo tem a sua. E há daquele que questionar a minha verdade. Não pode, porque ela é minha e eu estou bem com ela. Estes mesmos que falam a respeito disso que é esta pós-verdade, eles também advertem. Ela é uma ferramenta de controle. Ela é uma ferramenta de instrumentação, aparelhamento, que uma vez que tudo pode, tudo é possível, tudo é verdade, você destrói a casa, é mais fácil dominá-la, não é assim?
E não pense você que quando a gente fala, né, desta geração, desse movimento, desse tempo agora, isso não é agora, gente. Isso vem sendo trabalhado na história dos homens. Talvez nós nem estivéssemos, alguns de nós nem estivéssemos nascido ainda. E essas ideias, esses pensamentos, essa volúpia do pensamento humano, já vem cada vez mais se fortalecendo e ganhando forma. Pode ser que hoje ela esteja mais latente, mais direta, mais incisiva, mais cobrando a sua participação, o seu lugar no meio da sociedade. Mas eu quero te lembrar de uma verdade que é absoluta, soberana e que jamais vai ser alterada. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, sejam eles qual forem. Eu já disse a você e vou repetir, a Bíblia não é um livro de condenação. A Bíblia não é um livro para apontar o dedo na cara do ser humano, não. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de instrução dada por Deus para nos livrar da morte eterna. Aqueles que compreendem e entendem o chamado, o socorro de Deus pela palavra deles, estes encontram a porta e passam por ela. E encontram Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Não como seu condenador, não. Ele é o nosso libertador, Ele é a nossa paz, aleluias. Ela não está aqui para dizer que nós estamos errados. Ela está aqui para apontar o caminho da salvação. Creiam os homens ou não creiam. A Bíblia está para apontar o caminho da salvação em Cristo Jesus. E glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, por isso. Um dos elementos da armadura de Deus é o cinto da verdade. Não é este? É o verso 14, é o nosso assunto de hoje. Cingindo-nos colocando o cinto, e o cinto, meu irmão, ele não tem só esse papel de evitar que as nossas calças caiam. Não. Temos engenheiros aqui entre nós, e glória a Deus por isso. Matemática é tão linda, gente. Oh, glória a Deus. A matemática ajuda a gente a entender todas as coisas, sabia? Tão linda a matemática, mas o assunto não é a matemática, né? Temos alguns engenheiros, reconheço aqui alguns daqueles que trabalham mais próximo, né, a construção civil, e sabe que o cinto colocado na cintura, não só para evitar que as calças caiam, ou para a gente, né, o Batman, né, que tem o cinto e vai colocando aqui, né, todos os seus utensílios lá, os monte de coisa que ele tem lá, né, é mais do que isso. É para verdadeiramente te manter firme ali, ó. Esse trabalhador, este que está ali, o cinto dele é até mais grosso, mais largo, para sustentar aqui, ó, essa parte da coluna, te manter em pé, firme, conseguir facilmente levantar peso, transportar certa carga de peso. Você está aqui, ó, amarrado, afiado, com algo que está te ajudando, com algo que está te protegendo, com algo que está te dando segurança. Que tem a tal da linha da vida, né? Os engenheiros todos entenderam, a maioria que não é engenheiro não entendeu. Mas a gente amarra como é que chama aquele mosquete, né? É isso? A gente prende ele aqui no cinto, gruda ele numa corda, e se a gente escorregar na vida, o cinto ajuda a gente a ficar preso aqui e não cai. Estou te trazendo esta outra analogia para nos lembrar que a ideia de Paulo falando sobre essa armadura, comparando com um soldado romano, é tal qual esta analogia.
os primeiros ouvintes lá, né, os nossos irmãos lá na igreja em Éfeso, estavam habituados a ver um soldado na rua. Um soldado romano, eles viam o tempo inteiro andando na rua. E o soldado estava pronto para uma batalha, pronto, a qualquer instante. Ele dava conta de responder, porque ele tinha os seus elementos já vestidos. Ele já estava calçado com tudo, ele estava todo aparamentado, pronto para enfrentar esta batalha, seja ela qual for. Paulo traz essa comparação para me lembrar e te lembrar que eu e você precisamos estar sempre. Domingo passado, volta lá no YouTube, nós vamos subir apenas a palavra, apenas no momento do sermão. Volta lá no YouTube e você vai entender. Estejamos prontos. Não é para que quando a luta começar, você sair correndo, mulher, cadê o capacete? Amor, aonde eu deixei as sandálias? Não, você já está vestido, você já está pronto. O crente é este que anda vestido, pronto, com a armadura de Deus. Acontecendo qualquer batalha, você já está munido de toda a instrumentação para que a vitória lhe seja certa, e ela é. Para que esses dardos do inimigo não lhe atinjam e não atingem. Agora, se a gente se despe da armadura e larga ela em algum lugar, e vai, né? Os vislumbres do mundo chamaram mais a atenção, e precisou tirar o capacete para poder conseguir uma locomoção melhor, um movimento melhor. Esse está me apertando demais, esse cinto. Deixa eu tirar ele um pouco, deixar ele aqui de lado e vou seguir lá, porque algo lá me chamou a atenção. Quando vem a batalha e ela é constante, o que acontece com esse soldado? O que acontece com um soldado que em meio, vamos voltar para o soldado romano, esse mesmo soldado romano que resolveu sentar no meio da praça e folgou o cinto, tirou a sandália, largou a espada do lado, fez esqueci o nome do negócio. O escudo. Fez do escudo um guarda-sol, porque o sol estava forte, amarrou ele numa árvore assim para fazer uma sombra. O que acontece com ele? É mais do que um alvo fácil, meu irmão. Não precisa nem mirar nele. Qualquer flecha que for lançada perto dele acerta. Não precisa nem mirar nele. Está tão desprotegido. Entendeu a função de um cinto? Cingir-se da verdade, ter este cinto que é a verdade, é você ter segurança. É você ter segurança e a plena convicção de quem é Cristo na sua vida. De qual é a obra do Evangelho na sua vida. Ter este cinto da verdade é eu e você sabermos efetivamente quem é Cristo Jesus, qual é a obra da cruz, que Ele é o meu Deus e eu me rendo a Ele, que Ele é detentor de todo o poder, de toda a autoridade, o que Ele mesmo diz: conhecereis a verdade, nos libertará do quê, meu irmão? Deste engano que está sobre os homens. O mundo, o que disse Jesus, meu amado? O mundo jaz, por um tempo o diabo reina sobre essa terra. Por um tempo ele domina sobre esta terra, não sobre as nossas vidas. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Quem reina sobre a minha e a sua vida é o Senhor Jesus. Digo nós, aqueles que aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus. Digo nós, aqueles que nos submetemos ao Evangelho do Senhor, à palavra, à verdade de Deus a respeito de todos os homens. E não há outra. Não há outra verdade. Menos ainda que esta tenha que ser revista e atualizada.
Só mesmo nas questões de linguística. Antigamente a gente tinha a ARA, né? Agora tem a ARA revista e atualizada. Beleza. Somente nas questões da linguística, do português. Para mais nada. E de forma alguma. Fora dito pelo Senhor, não é para colocar e nem tirar, nem um pingo, nem uma vírgula. Ajustem e corrijam as traduções para chegar aos diferentes homens nas suas diferentes línguas. E busquem ser o mais zelosos para que esta tradução corresponda com o texto original. E glória a Deus por isso, pelos nossos biblistas, homens e mulheres que estão lá, dedicados a estudar e compreender da palavra na sua língua original. Glória ao Senhor nosso Deus, que você tem aí nas tuas mãos. Deus falando com você na sua língua, sem que ninguém precise traduzir, interpretar para você. O próprio Deus está falando com você. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Esta é a verdade que eu e você precisamos nos prender a ela. É esta a verdade que vai manter você em pé, meu irmão. É sobre esta verdade que você vai andar com segurança, mesmo em meio à batalha, porque você está com este cinto afivelado, preso em você. De qual verdade? De que eu sou um super-herói? De que agora eu sou o Avenger Gospel? Vesti a minha armadura, né? Eu tenho um sentido aranha agora. Oh, Jesus. Olha eu nos meus devaneios. A armadura não te dá poder algum, meu irmão. Não é a armadura, tanto é que ela nem é minha, nem é sua. Não é a armadura que dá a você alguma habilidade, não. A verdade é que o mundo está. A verdade é que o mundo os homens estão presos, mortos, nos seus delitos e na sua própria concupiscência. Na maldade que é gerada em cada qual, buscando por esta ânsia de viver de forma mundana e de forma carnal. A verdade é que se Cristo não tivesse vindo, glória a Deus, porque Ele veio. A verdade é que se Ele não estivesse vindo, nós pereceríamos no lago de fogo e enxofre. O inferno é uma realidade, quer a gente a aceite ou não. Quer os homens a entendam ou não. E o pecado leva o homem ao inferno, seja ele qual for. Vou te lembrar, não existe pecômetro. Não tem uma régua com uma graduação ali, né? Aí a gente chama o irmão, vem cá, irmão, põe aqui na régua. O irmão tem mais pecado do que aquele, não. Tal qual Deus não faz acepção de pessoas, não existe um pecado que possa ser maior ou menor para Deus. O que Deus abomina é o pecado, seja ele qual for. O pecado separa o homem de Deus. O pecado trouxe separação entre Deus e os homens. Não importa qual é este pecar, a maneira pela qual eu e você possamos pecar. Se uma simples mentirinha, ou se qualquer outra coisa. Não vou te dar exemplo tentando querer graduar isso, porque não tem, meu irmão. Não existe um pecômetro, não existe alguma coisa que vai dizer que este pecou mais do que aquele. O homem nasce em pecado, pronto. É esta a verdade de Deus em sua palavra. E se não encontrar em Cristo a salvação pelos seus pecados, segue-se segundo o que diz esta mesma verdade absoluta, escrita por Deus desde que o mundo nem era mundo, desde que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, desde os instantes nos quais o Senhor dizia, haja luz, e o som da voz do nosso Deus criou todas as coisas.
de eternidade em eternidade. É o teu Deus, aleluia. É o nosso Deus. É aquele que não se pode resumir, enclausurá-lo dentro de uma compreensão humana, de uma existência. Deus não existe não, meu irmão. Deus é absoluto, pleno. Se alguém tentar dizer que Deus existe ou não existe, está querendo dizer que Ele nasceu e pode então morrer. Não. De eternidade em eternidade é o nosso Deus, aleluias. Senhor, soberano sobre tudo e sobre todos, a gente aceitando ou não. E a graça está disponível a todos nós. A todos os homens. Se submetendo. E me permita, meu irmão, se voltarmos para o lugar de onde jamais deveríamos ter saído, a presença do Senhor nosso Deus. Quebrar o nosso coração em contrição e falar: Senhor, eu preciso voltar lá no Éden, de onde nós jamais deveríamos ter saído. Perdoa a nossa inconsequência, a minha estupidez. Receba-me de volta. Ele é fiel e justo. É esta a verdade, meu irmão. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, para nos limpar, para nos regenerar, para nos fazer andar neste caminho de verdade e paz. Aleluias. O que é que nós estamos esperando? Que o mundo se corrompa ainda mais, para que então, Jesus me socorre. Já está corrompido, o pecado já reina, meu amado. Não espere que melhore ou piore. Espere crescer no conhecimento e na graça do Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Espere ser cheio do poder de Deus, para impor as mãos sobre o inferno e o poder de Deus se manifestar, e este ser curado. Espere ser cheio do poder de Deus, para que a palavra dele tome a sua boca e você fale das coisas dele. E o incrédulo perto de você é salvo, é resgatado pelo poder da palavra de Deus. Pelo que nós estamos esperando? Que esse mundo vá melhorar? Vai sim, no dia do Senhor. No dia em que as trombetas tocarem, no dia que os céus se abrirem uma vez mais, e do alto o nosso Senhor voltar para nos buscar, nesse dia vai melhorar, aleluia! Louvado seja o Senhor! Do contrário, meu irmão, não tem expectativas contra esse mundo, não. Nem a verdade importa mais para o mundo. Eles já estão nessa ideia de uma pós-verdade. Cinto de verdade? Vestir um cinto que me apertando? Larga isso para lá. Saciar o meu prazer, ter paz, ter suposta alegria, é isso que me importa. E se tal comportamento, se tal ação, se isso valida os meus sentimentos, então essa é a minha verdade. Nós fomos chamados pelo poder de Deus que ressuscitou Cristo de dentre os mortos. A verdade é esta, que Ele está sentado à direita de Deus Pai, soberano, reinando sobre tudo e sobre todos, aguardando o dia que Deus Pai vai olhar para ele e falar assim: vai, busca a minha igreja, aleluias. Esta deve ser a minha, sua alegria, esperança, tendo este cinto bem firme, bem ajustado, de que pode ser agora, aleluias. De que pode ser nesse exato instante, o céu se abrindo e o Senhor vindo: ei filho, vem, ei filha, vem, entra para o gozo de meu Pai, aleluias. Esta deve ser a nossa maior alegria, porque esta é sim a verdade pela qual eu e você estamos seguros.
Não são as coisas dessa terra que vão lhe dar segurança, meu irmão, minha irmã. Não é o saldo bancário da conta. Não é se o trabalho é por carteira assinada, é por contrato, seja lá o que for. Não é isso que te dá segurança. Não é se a geladeira é nova ou se a geladeira é velha. Se ela tem coisa dentro ou se ela está vazia. Não são as coisas dessa terra que te dão segurança, meu irmão. A segurança está em saber que Cristo Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, eu vou com Ele para toda a eternidade morar com Ele. Aleluia! Ele foi preparar um lugar para mim, uma casa, uma rua, não sei, mas Ele foi e vai voltar. E quando Ele voltar, eu vou com Ele para toda a eternidade. Aleluia! O que tem nesse mundo que eu e você estamos trocando por esta verdade? O que tem nos prazeres desta pós-verdade, que eu e você possamos estar tirando o cinto da verdade, para viver segundo o comportamento desta geração mundano, inconsequente. Ou eu e você somos crentes de verdade, ou corremos o risco de, no dia do Senhor, cadê? Gente, cadê? O que aconteceu? Cadê? Cadê aquele? Cadê aquela? Cadê? Meu Deus! Era verdade mesmo. Sempre foi verdade, meu irmão. Não há outra verdade. Sempre foi verdade. E sempre será, aleluias. Não seja tomado de assalto, meu querido. Vista a armadura de Deus. Tenha a verdade afivelada, presa junto a você. Cristo Jesus, o meu Senhor. Cristo Jesus, o meu Salvador. É Ele que me sustenta, é Ele que me guarda. Não são as coisas dessa terra, não são as coisas deste mundo, não é a experimentação da vida humana nos seus prazeres e nas suas emoções que vão me dar alguma segurança, não. Isso passa. E na verdade, se você comer um bom chocolate, resolve. Ué? Vai te dar saciedade, é que ele quer mais, né? Vai lhe dar saciedade, esse açúcar vai, encher de adrenalina, os hormônios vão funcionar, que é uma beleza, e você vai achar que está tudo bem? A vida não é um achismo não, meu irmão. A vida não é de achismo em achismo, não. A vida é de verdade em verdade, de fé em fé, de glória em glória, pela palavra do Senhor nosso Deus, aleluias. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Que os meus colegas seminaristas, teólogos, não me ouçam, mas já abandonei tudo ali. Mas ainda é a mesma conversa. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Um outro elemento que está nesse versículo. Glória a Deus que não tem nem o relógio ali, gente. Aleluias. Glória a Deus. Um outro elemento desta armadura criada pelo Senhor nosso Deus, exemplificada a partir da figura desse soldado romano, é um peitoral, de couro forte, às vezes de bronze, latão, às vezes, naquela época é o metal que eles tinham, Não tinha dos mais melhores, O metal que eles tinham lá era o latão, o bronze, e eles produziam o couro, Produziam este peitoral. Com qual intenção? Essa é fácil, gente. Essa é bem fácil. Se você conhece um pouquinho só de matemática, proteger o quê? O que está mais, exposto em batalha. Porque em batalha você ainda consegue esconder os braços, esconder as pernas e tal. Até consegue dar uma desviada assim,
com o pescoço, move a cabeça, mas literalmente exposto, né? O tronco desta pessoa, desse soldado é um alvo grande, né? De longe a gente consegue ver, mira, manda a flecha nele. Pega lá, põe no betume, acende o fogo, inflama ele e lança com fogo e com tudo. Esse é o dardo inflamado do inimigo, não é uma simples flecha, não é um simples dardo. Ele é umedecido mesmo lá no pecado, na pecaminosidade, na carnalidade, nessas ades todas aí. Taca fogo no negócio e joga, pegando fogo. Que é para quando atingir o estrago ser grande. E esta região ainda mais desprotegida é mais fácil de acertar. Então a gente usa o quê? Não, o segundo. Couraça da... Vocês estão aí, gente? Amém? Glória a Deus. A gente usa a couraça da... Justiça de quem, meu irmão? E por que é que então, de dentro de casa, marido e mulher ainda estão degladiando um com o outro? Tentando prevalecer a sua própria justiça. E por que é que então, dentro das nossas casas, não é não, pai, o senhor está errado, isso aí era lá na sua época. E com sarcasmo e com mais um monte de outras palavras, com ironia e com mais um monte de outros comportamentos que a gente, né, já está em nós, né? Sai falando. Seu hipócrita. Louvado seja Deus pela adolescência. Nós ainda vamos ter umas conversas sobre essa melhor fase da vida de um casamento, quando os filhos chegam à adolescência. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós vamos conversar ainda sobre isso. Esse mover de Deus na vida da família é sim a melhor vida, a melhor época do casamento. Onde o homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher, tem que ser marido, tem que ser esposa, tem que viver a palavra de Deus, para que tudo continue ainda em paz. Sendo confrontado pelos filhos. Eu ia falar aqui, mas vou deixar chegar nesse dia da nossa conversa de família. Então não vou falar agora. Mas estejamos todos em oração. Mas por que é que então, meu irmão, a gente quer prevalecer a nossa justiça nos nossos relacionamentos de amizade, de trabalho? Eu estou certo. Por que eu tenho que ir lá pedir desculpas? Por que eu tenho que ir lá me retratar? Eu não fiz nada errado. Absolutamente nada errado. Eu estava quietinho na minha. A turma lá se levantou toda contra mim. Mentiram contra mim, me maldizeram. E você está querendo dizer que eu ainda tenho que ir lá, Jesus? Deixa eu te lembrar. Aquele que já era rei, soberano, Senhor sobre todas as coisas. Aquele que já era detentor de todo o poder e de toda a autoridade. Escolheu vir e encarnar num corpo igual ao meu e o seu, de desgraça e pecado. Para dizer a mim e a você, sim, filhão. Sim, filhão. Mantenha-se firme, ore sem cessar. Sim, minha amada. Continue, busque. Seja inabalável em mim, na minha força, no meu poder. E é verdade, vocês mesmos não vão conseguir. Mas se você confiar em mim, eu vou tirar dos seus ombros todo este peso e vou trocar pelo meu fardo, que é leve. Porque eu, que já era Senhor sobre tudo e sobre todos, abri mão de toda a minha glória para pagar o preço do seu pecado. Por que então não podemos amar uns aos outros?
Porque então não podemos nos submeter em amor uns aos outros. Por que razão eu e você ainda retiramos esta couraça da justiça e estamos expondo a sujeira que está no nosso coração, a ânsia, a ganância de querer ser e prevalecer frente àqueles que nós mais amamos? Arrancamos fora essa couraça que é esta proteção da justiça de Deus em nós, que nos instrui, que nos orienta, para expor e mostrar aquilo que... Santo Deus. Meu irmão, traz de volta essa couraça, essa proteção do Senhor. Põe de volta a justiça de Deus como um selo na sua boca. Como esta palavra do Senhor nosso Deus, que nos livra de pecar contra o Senhor, que nos livra de afrontar uns aos outros, de condenar, de imputar dano. Você foi chamado para andar em paz. Eu e você fomos chamados em Cristo Jesus para expressar a justiça dos céus, que abre mão de estar certo, que abre mão de qualquer ganho nessa terra, que abre mão de qualquer valor, para que Deus se estabeleça no meio daquela situação, para que o amor de Deus reine no meio daquela situação. Ah, pastor, o senhor fala isso aí porque o senhor não mora lá em casa, né? Se o senhor morasse lá em casa, o senhor ia saber dos perrengues que rolam lá, né? Não é o senhor que trabalha onde eu trabalho, que tem que fazer o que eu faço, que paga os meus boletos. Olha a gente aí tentando trazer a pós-verdade. Se está duro, está difícil para mim, então eu vou criar uma verdade que resolva, em que eu me sinta melhor nela. A justiça dos homens, ela é tão simplesmente isto, dos homens. E ela vai levar um ao outro a esta mesma condenação. Porque ela não consegue olhar com o olhar de mansidão e perdão que recebemos em Cristo Jesus, na justiça de Deus, aplicada para todos os homens. Qual era o preço do nosso pecado, meu irmão, minha irmã? Qual é o preço do pecado de qualquer homem e mulher? Tenha ele nascido nesta era ou em qualquer outra era. Qual é o preço do pecado do homem? Antes ainda, quando a gente estava lá no Éden, Deus avisou: amigão, não come. Porque no dia que vocês comerem deste fruto do conhecimento, não come. O que nós fizemos? Desobedecemos a Deus. O pecado entrou na geração dos homens. Deus é integralmente justo. Nada do que Ele fale, Ele deixa de cumprir. Tudo que Ele fala, se cumpre. E Ele disse: no dia que você comer, certamente você vai morrer. O pecado, a morte entrou na geração dos homens. Logo, todos os homens estão condenados à morte eterna. Mas Ele mesmo disse: eu vou preparar aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Virá da geração dos homens que pelo poder do alto, que pelo poder do Espírito Santo, não nascerá do nascimento virginal. Ele terá sim este corpo, mas não será como os demais. Louvado seja o Senhor nosso Deus, porque Cristo Jesus não usurpou o direito e o poder de ser Filho de Deus. Ele habitou e viveu como um homem nessa terra, para dar testemunho da justiça de Deus. Meu irmão, minha irmã, abra mão de estar certo. Pare de se chatear quando eu digo repetidas vezes isso a você. Abra mão de querer fazer
a sua própria justiça, da sua própria maneira. Não, traz de volta essa coraça que protege emoções, sentimentos, que protege o nosso coração de pecarmos contra o nosso Deus. Põe de volta essa coraça firme e segura, para que quando essas flechas, esses dardos inflamados vierem até o teu coração, eles batem e caem, porque você está guardado pelo sangue de Jesus, você está guardado pelo poder de Deus. Não é a minha ou a sua justiça, mas é a dele. É a dele que importa, e a dele diz: amem uns aos outros. A justiça dele diz que no dia que a gente descobrir quem é o nosso próximo e amarmos o nosso próximo como ele nos amou, todas as coisas serão transformadas, em casa, no trabalho, na rua, você dormindo, você onde for. A justiça do Senhor se manifesta. Aleluias. Dois elementos da armadura de Deus. Descobrimos um pouco mais hoje, conversamos um pouco mais sobre eles hoje. Ter a verdade estabelecida e como prática, e essa justiça que abre mão de sonhos, desejos, vontades, para viver sonhos, desejos, vontades do Senhor nosso Deus. Não olharmos mais uns para os outros segundo o nosso próprio óculos, mas arrancar essa nossa interpretação daquilo que seja justo e correto, e aplicarmos a justiça de Deus uns aos outros, que ama em primeiro lugar, que abre mão em primeiro lugar, até que Cristo seja formado uns nos outros, até que verdadeiramente o Espírito Santo do Senhor governe todos os nossos passos, todos em absoluto. Fique em pé, por favor. Vamos cantar essa canção. Nós vamos adorar ao Senhor cantando essa canção. E lembre-se, meu irmão, não há nada que possa ser comparado à alegria de você poder, eu sonho com esse dia, a alegria de podermos ver os céus abrindo uma vez mais e o Senhor nos chamando pelo nome. Meu irmão, seja os céus abrindo, seja passando pela morte,